Meus amigos, eu sou Marcos Arantes e esse é o canal Memória Esportiva. Estaremos sempre aqui contando histórias do futebol antigo, curiosidades, histórias sobre clubes, sobre os estádios, enfim, sobre as partidas, assuntos interessantes sobre o futebol, sobre o esporte em geral, mas notadamente o futebol, ok? Vamos então dar uma força aí no canal, se inscrevam no canal, deem um like aí, né? E cliquem aí no sininho para receberem notificações, ok? Sejam bem-vindos. Quais foram os estádios brasileiros utilizados na Copa de 1950? Nesse vídeo estaremos falando sobre eles, cada um deles, sua história, data de inauguração, quem é o proprietário, jogos da Copa que foram realizados em cada um deles e algum fato interessante que tenha acontecido, né, durante esses jogos. Vamos lá ver então. E antes de iniciar o vídeo, eu volto a reiterar com os amigos a solicitação de se inscrever no canal. Não custa nada. Apenas vocês vão ajudar o canal a crescer para que eu possa continuar a produzir vídeos para vocês, ok? Por favor, façam a sua inscrição e depois, se gostarem do vídeo, deem o seu like, acionem o sininho para receber notificações e compartilhem com os amigos, ok? Vamos lá então ver o vídeo. Aí estão os 6 estádios do Brasil que foram utilizados na Copa de 50. Foram eles: o Maracanã, no Rio de Janeiro, o Pacaembu, em São Paulo, o Independência, em Belo Horizonte, o Estádio da Ilha do Retiro, em Recife, o Estádio dos Eucaliptos, em Porto Alegre, e o Dorival de Brito, em Curitiba. Vamos falar sobre eles daqui a pouco com mais detalhes. O critério da Copa de 50 era muito diferente do atual. Eram apenas 16 seleções, divididas em 4 grupos. Os vencedores de cada grupo fariam um quadrangular final, cujo vencedor seria o campeão mundial, seguido das demais colocações, o vice-campeão, o terceiro e o quarto colocados. Notem vocês que os grupos 3 e 4 não estão completos. E isso se deve à desistência de 3 seleções de participar da Copa: a Índia, a Turquia e a Escócia. Para repor essas vagas, ou seja, para ocupar essas vagas, França e Portugal foram convidados, mas o Portugal não aceitou, né? E a França inicialmente aceitou, mas depois reclamou que teria que percorrer distâncias muito grandes e solicitou à Federação Brasileira que modificasse ou seja, os deslocamentos da seleção francesa, né? A Federação Brasileira não recusou e a França desistiu de participar. E assim ficaram 2 grupos com 4 seleções, um com 3 e o outro com apenas 2, né? Após essa fase de grupos, se classificaram então para o quadrangular final: Brasil, Espanha, Suécia e Uruguai. Vejam só, nesse último grupo, o Uruguai teve o caminho mais fácil para a classificação no quadrangular final. Ele teve como adversário apenas a Bolívia. A Bolívia não tinha um futebol destacado na época, né? Então ele aplicou uma surra na Bolívia de 8-0 e se classificou, né? Então foi a classificação mais fácil. Para que não ficasse muito extenso, esse vídeo foi dividido em 2 partes. Na primeira parte vamos ver o estádio da Ilha do Retiro, em Recife, o Dorival Brito e Silva, em Curitiba, e o Independência, em Belo Horizonte. Um segundo vídeo a ser postado depois, nós veremos os outros 3 estádios. Vamos começar então pelo estádio Adelmar da Costa Carvalho, mais conhecido como Ilha do Retiro. É interessante notar que a maioria dos estádios brasileiros, eles são mais conhecidos pelos nomes alternativos do que o nome oficial, pelo nome oficial. Esse aí é um exemplo, né? O nome do estádio é Estádio Adelmar da Costa Carvalho, mas todo mundo fala Ilha do Retiro. Da mesma forma, o Maracanã, né? Estádio Mário Filho,
o Mineirão Estádio, o Governador Magalhães Pinto, e vai por aí, Independência também, Raimundo Sampaio. A grande maioria dos estádios brasileiros, né, a grande maioria é conhecida pelo nome alternativo, né? Esse estádio da Ilha do Retiro pertence ao Esporte Clube do Recife e ele foi inaugurado no dia 4 de julho de 1937, com o jogo Sport 6, Santa Cruz 5, né? Então vocês vejam que pelo placar desse jogo aí deve ter sido um jogo super interessante, né? São 11 gols aí. Na Ilha do Retiro houve apenas um jogo da Copa de 50. No dia 2 de julho, o Chile venceu os Estados Unidos por 5-2. Bom, aí está uma foto do estádio da Ilha do Retiro, e vocês vão notar que eu estou presente aí nessa foto, né? Isso tem uma explicação. Eu sempre gostei muito de conhecer estádio. Era uma mania que eu tinha. As pessoas têm mania. A minha mania era essa. Eu chegava numa cidade, né? Eu tinha que conhecer o estádio e tirar uma foto lá para registrar, enfim, essa coisa toda, ok? Eu vou até fazer um vídeo aqui no canal para mostrar a vocês todos os estádios do Brasil e do mundo que eu visitei e tirei fotos. O segundo dos estádios é o Dorival Brito e Silva, também conhecido como Vila Capanema, que pertencia ao Clube Atlético Ferroviário na época da Copa. Hoje ele pertence ao Paraná Clube. Vamos contar essa história daqui a pouquinho aí. Ele foi inaugurado no dia 23 de janeiro de 1947 com o jogo Fluminense 5, Fluminense do Rio de Janeiro, Ferroviário 1, né? No Dorival Brito e Silva foram realizados 2 jogos da Copa. Espanha 3, Estados Unidos 1, no dia 25 de junho, e Suécia 2, Paraguai 2, no dia 29 de junho. E vocês vejam que na foto do estádio, eu também estou lá na foto do estádio, é mais um estádio, é mais um estádio aí da minha coleção de visitas de estádio, né? Bom, eu havia dito a vocês que o estádio Dorival Brito, ele foi construído pelo Ferroviário, né? Ele pertencia ao Ferroviário e hoje é do Paraná. Como é que esse estádio passou para o Paraná, né? Vamos explicar isso aí. O Paraná Clube, ele é resultado de uma fusão de outros clubes, né? Interessante isso. Acompanhe no quadro aí do lado, nós temos lá em cima o Britânia, né? O Palestra Itália e o Ferroviário. Esses 3 clubes se fundiram, formando o Colorado, né? O Colorado foi o resultado da fusão do Britânia, do Palestra Itália e do Ferroviário, que era o proprietário do Dorival Brito, né? Do outro lado, havia um clube em Curitiba que era o Água Verde, né? Esse Água Verde, até eu me lembro que os locutores esportivos, né, para fazer graça, enfim, porque chamavam os clubes de rubro-negro, alvinegro, né? Então esse aí era chamado de Esquadrão Hidro-Esmeraldino. Uma forma de fazer uma brincadeira. Hidro-Esmeraldino, Água Verde, Hidro-Esmeraldino. E o Água Verde, ele mudou o seu nome para Pinheiros, né? Então nós temos aí, de um lado o Colorado e de outro lado o Pinheiros, né? Que é seria o outro nome, o nome mais recente do Água Verde. E esses 2 clubes se fundem, então, né? O Colorado com o Pinheiros, formando o Paraná Clube, né? E aí o Paraná Clube se torna o proprietário do estádio, né? Do Vila Capanema, como é conhecido também, né? E além do estádio Dorival Brito, o Paraná ainda tem outro estádio que pertencia ao Pinheiros, né? Que é o estádio, o Ayrton Coelho Queiroz, né? Que pertencia. Então o Paraná tem o Dorival Brito e esse Ayrton Queiroz, ok? Então essa é a história do Paraná Clube. O Estádio Independência, em Belo Horizonte, localizado no bairro do Horto, foi outro dos estádios da Copa de 50. Ele foi construído para a Copa de 50, pelo governo de Minas, da mesma forma que foi o Maracanã também, né? E foi inaugurado com o jogo da própria Copa, em 25 de junho, em que a Iugoslávia venceu a Suíça por 3-0.
Após a Copa do Mundo, o estádio foi repassado para o 7 de Setembro Futebol Clube, um clube de Belo Horizonte que disputava o Campeonato Mineiro da Primeira Divisão. Aí o estádio recebe o nome oficial de Raimundo Sampaio, que foi um dos presidentes do 7 de Setembro. A partir de então, o estádio começa a ser chamado de Estádio Independência, por analogia com o nome do clube proprietário, né? 7 de Setembro, por analogia, Independência. Antes da inauguração do Mineirão, em 1965, o Independência era o principal estádio de Belo Horizonte. Era lá que se realizavam os jogos do Campeonato Mineiro e das demais competições nacionais que participavam os clubes de Belo Horizonte. Em 1989, o América Mineiro fez com o 7 de Setembro um contrato de arrendamento do estádio por um período de 30 anos. Em 1997, o 7 de Setembro, já em declínio, se fundiu com o América, que passa então a ser o proprietário do estádio. O Independência passou, algum tempo depois, por uma remodelação total. Na verdade, foi um novo estádio, foi construído no mesmo local, né? Em 2008, o governo de Minas Gerais firmou um contrato com o América para a obra do estádio. Pelo contrato, o América cederia ao Estado a administração do estádio por 20 anos, através de uma autarquia estadual, que na época era a DENG, Administração dos Estádios de Minas Gerais, né? Tá aí na foto do Independência, estou eu novamente aí aparecendo na foto do Independência. E esses foram os jogos realizados no Independência. Em 25 de junho, o Iugoslávia 3, Suíça 0, e os dois jogos seguintes foram jogos marcantes, por razões diferentes. O primeiro deles, Estados Unidos 1, Inglaterra 0. Isso foi uma das maiores zebras da história do futebol. Vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. E o outro, Uruguai 8, Bolívia 0. Foi o único jogo do Uruguai no grupo dele, né? Pegou a Bolívia, deu de 8-0 e se classificou para o quadrangular final. Bom, vamos falar então sobre a vitória dos Estados Unidos sobre a Inglaterra nessa Copa, que é considerada a maior zebra da história da competição. Para equiparar com ela, só a vitória da Coreia do Norte sobre a Itália na Copa de 66, né? A Inglaterra, na época, tinha uma seleção poderosa e chegou ao Brasil com chance de título, né? A seleção americana, por sua vez, havia sido montada às pressas, com jogadores semi-amadores, muitos deles imigrantes, como o Joe Maca, que era belga, o Gino Gardasanic, que é croata, o Ed McIlveny, que é escocês, o Adam Wallen, polonês, o Gadjans, que é o cara que fez o gol, que era haitiano, né? E foi esse haitiano que foi o herói da partida, né? Que foi o cara que marcou o gol da vitória. Os demais jogadores eram de ascendência europeia. O goleiro Frank Borg trabalhava como motorista em uma funerária, né? Walter Barr era professor e os demais trabalhavam como carteiros, lavadores de pratos em restaurantes e outros serviços, né? O atacante Ben McLaughlin não conseguiu a liberação do emprego e não viajou ao Brasil. Então, eles eram assim, semiprofissionais, eles tinham empregos, né? E tinham que ser liberados pelos patrões para viajar. Então, não há como não considerar esse jogo como a zebra das Copas. Há até um filme sobre essa partida, exaltando essa vitória americana. O título é The Game of Their Lives, de 2005, que no Brasil foi exibido com o título de Duelo de Campeões, né? Foi utilizado para filmagem, né? O estádio do Fluminense, o estádio das Laranjeiras, é como se fosse o estádio de Independência. E na foto que aí está, né? O haitiano Joe Gadjans, que foi o autor do gol, sendo carregado nos ombros da torcida mineira. E assim, meus amigos, chegamos ao final do primeiro vídeo sobre os estádios da Copa do Mundo de 1950 no Brasil. No próximo vídeo, a ser postado aqui no canal, estaremos continuando apresentando a segunda parte com o estádio dos Eucaliptos, Pacaembu e o Maracanã.
Ok? Muito obrigado pela atenção, até o próximo vídeo e não se esqueçam, aquele like, se inscrever no canal e acionar o sininho. Forte abraço a todos e até a próxima.